Muito bem. Abre para nós Daniel 1:8. Quem abriu pode estar lendo? Um oito. Então, fala que Daniel propôs no coração de não se contaminar com as iguarias daquele reino. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a ética cristã. Uma ética cristã é aquele que, de fato, extrai da palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus. Falar sobre ética, todo mundo sabe o que é ética. São normas, comportamentos dos seres humanos, dos valores morais. E todo âmbito tem a ética. Todo trabalho, seja na escola, seja nas empresas, tem algumas regras a ser seguidas. Até no meio dos criminosos, dos traficantes, tem ética. Regras, que não pode isso e pode aquilo. Nós vamos nessa manhã, hoje não vamos entrar muito sobre a ética cristã assim, na prática de ensinamento bíblico, mas vamos estar falando algumas éticas, algumas teorias de éticas que está invadindo o mundo inteiro, o mundo global. O que as pessoas estão pensando e está invadindo as igrejas. No futuro próximo, quando nós falar sobre ética, eu quero falar sobre a ética do decálogo. Do decálogo. O que é do decálogo? Os 10 mandamentos da ética cristã. Que é muito de suma importância nós, como cristão, observar as leis de Deus. Isso é o decálogo cristão, Então nós vamos no próximo futuro, nós vamos estar falando sobre isso. Então, conforme nós lemos Daniel estava num mundo diferente, num local isolado, numa terra pagã, onde havia o rei Nabucodonosor, idólatra, e estava Daniel lá, conhecedor de Deus, ou alguém que era servo de Deus, e que era judeu, que conhecia as leis de Deus, e estava lá sozinho. Mas ele propôs no coração não se contaminar com as iguarias daquele reino. E olha que ele foi exigido, a comer legumes, porque a exigência, a ordem do rei, para que todos os sábios pudessem comer legumes, legumes não, as manjar do reino, e ele propôs no coração de não se contaminar, só queria comer legumes. Ele fugiu da regra, pediu, para que o eunuco não exigisse, e ele caiu na graça do eunuco, porque Deus estava ali no controle, e ele só se alimentou com legumes, e ficou mais forte que os outros que se contaminaram com as iguarias daquele reino. Isso é verdadeiro cristão, Aquele que se abdica das coisas do mundo, mesmo que tem risco de vida, mas ele mantém a retidão. Aqui nesse versículo aqui, nós lemos no início do culto, na abertura, e não viviam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. O verdadeiro cristão, que ele, como Daniel, não se amolda com as paixões do mundo, não se contamine, mas ele é diferente. Pela sua renovação, por que Deus transformou a vida dele, ele vive uma vida de santidade. E para nós obtermos o céu, amados, para nós alcançarmos o céu, nós temos que ser santo. No céu não entra quem não é santo. E para nós alcançar a santidade é uma sequência. Tem que estar todo dia, crescendo, buscando, se esforçando. E às vezes as pessoas confundem, questão de ética cristã. E eu já vi pessoas falando, não posso ser legalista. É claro que não podemos ser legalistas. O que é pessoa legalista? Que fica exigindo as pessoas guardar as leis. Faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. E ele não faz nada disso. É uma pessoa legalista. Ele prega contra ódio, contra ira, contra assassinato, mas ele não consegue perdoar, odeia, mas ele exige dos outros, quer ensinar os outros, quer imprimir
as coisas de goela abaixo, né? Dizendo para ser isso. Então, cuidemos com o legalismo. Só que às vezes as pessoas falam muito sobre legalismo e acham que a Bíblia, se você guardar o pé da letra, você é legalista. A palavra de Deus é absoluta, a Bíblia é absoluta, verdade absoluta. Então não podemos abrir mão dessa verdade. Algumas pessoas, se você começar a falar que tem que obedecer, vai chamar você de legalista. Então Jesus podia ser chamado de legalista, porque Jesus falou assim, né, eu não digo só não cometer assassinato. Antes eu digo, né, aquele que odiar seu irmão já cometeu assassinato. Então Jesus é legalista? Não digo adulterar, mas aquele que cobiçar a mulher do próximo já adulterou. É mais difícil ainda, não é? Do que não adulterarás, quando era em si, na prática. Mas quando fala assim, só olhar, cobiçar a mulher do outro já adulterou. Então não é mais difícil? Então podia falar, Jesus é legalista. Jesus imprimiu uma lei mais difícil ainda, mas claro que não. É que o verdadeiro cristão, ele de fato entendeu e ele é diferente. Se os outros praticam, né, eu não pratico. Porque eu sigo o padrão de Deus e quero ser parecido com Cristo. A verdadeira ética cristã, ele é parecido com Cristo. Ele é semelhante a Cristo. Pode ir passando aqui. Duas realidades no mundo. A soberania e a autoridade e os mandamentos de Deus. Então, as realidades do mundo. Aquele que se sujeita às leis de Deus e aqueles que não se sujeitam às leis de Deus. Então, tem duas realidades no mundo. Os que servem e os que não servem. A diferença do justo e dos injustos. São duas realidades no mundo. Esse dia eu preguei, né, sobre semente do bem e do mal. Os filhos de cainitas e os filhos de setitas. Os setistas, quando vemos que começaram a invocar o nome de Deus. O Enos, filho de Sete, quando começou a invocar o nome de Deus. Mas os cainitas se afastaram. Lembra que Caim saiu da presença do Senhor? Nunca mais voltou à presença do Senhor, porque saiu da presença do Senhor e ele vive conforme as suas mentes, né? Então tem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Né? Que servem as leis de Deus e aqueles que não servem a lei de Deus. Servem as leis do mundo. Então tem duas realidades no mundo. Aí eu quero falar sobre deontológica. Deontológica. As regras determinam o resultado. As regras são a base das ações, são regras fundamentais em crenças absolutas na palavra de Deus, e os resultados são calculados de acordo com essas regras. E teleológicas, o resultado determina as regras, os resultados são para a base que determina suas ações. Para eles, as regras será boa dependendo do resultado. E os resultados determinarão se deve ou não adotar uma determinada regra. Então são algumas teorias que foram levantadas, né, no século XVI, XVII. Eu quero só resumir um pouquinho sobre deontológica, um pouquinho, que fala aqui. Fala que uma teoria ética se baseia na ideia de escolhas. São moralmente exigidas e proibidas ou permitidas. E também conhecida como teoria da obrigação, da ciência do dever. Alguns exemplos práticos deontológicos são excelência no exercício da profissão, respeito pelos direitos humanos, dignidade, zelo e assim por diante. Então são teorias da ética, né, dessa deontologia. E deontologia é diferente da ética, que convida a buscar os princípios e valores que guiarão a escolha, enquanto a deontologia enfatiza a natureza obrigatória dos deveres morais. Então, às vezes, tem coisas que é obrigatória, né? Não de forma de ensinar. Deus nunca imprimiu, obrigou o ser humano a fazer isso, aquilo. Deus nunca obrigou, mas Deus ensinou. Você pega os decálogos, né, as leis, 10 mandamentos, Deus ensinou. Mas quanto tem obedecido? No geral, hoje, no nosso dia, no contexto da igreja, quem tem obedecido, né, a palavra de Deus com seriedade? Tem sido bem enfático, né, na obediência à palavra de Deus. Quem tem feito isso? Deus ensina, Deus não obriga. Mas muitas pessoas, né, não têm praticado, não têm sido fiel. E a teleologia é o estudo dos fins, propósito, destino e objetivo. A ideia de que algumas coisas podem ser explicadas pela sua finalidade. A palavra
teleologia vem do grego telos, que significa fim ou propósito. Então, às vezes, né, as pessoas já vão para o meio fim, né, o propósito já é o fim. Independente o que vem no meio, o propósito é o fim, o resultado, que fala do teleologia, o resultado. Então, muitas pessoas estão buscando resultados. Muitas pessoas já estão preocupadas com o fim. Não estão preocupadas como chegam no fim. E a gente vai estar falando algumas coisas, né, sobre esse princípio, essa teoria do fim, do resultado final. Não importa como chegou lá, os meios, não importa. E nós, como cristãos, não podemos ser assim. Nós querer, né, já preocupado, não importa se eu machuco o Gessé, se eu machuco o Hélio, se eu passo por cima dos outros, se a minha ideia prevalece, não importa. Se a ética cristã, né, nós sabemos que a igreja tem os seus os estatutos, tem os regimentos internos, tem a ética do culto. E a gente tem que levar a sério a ética do culto. O que é a ética do culto? Né? É o comportamento nosso. Nós não estamos aqui para brincar, para fazer gracinha, para vir de qualquer jeito. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, nós estamos cultuando a Deus. Então, se é ética cristã, a gente não pode vir relaxadamente, servir a Deus relaxadamente. Deus ensina isso. Então, nós temos que ter um comportamento que agrada ao Senhor. Aqui, ética utilarista. Nós vamos estar falando, né? É a que ensina as teorias do mundo, as filosofias do mundo. E, infelizmente, muitos estão praticando isso no meio cristão. Diz que conhece a Deus, né, mas não tem sido fiel à palavra de Deus. O que é ética utilitarista? Utilitarista. Quantitativa. Maior quantidade de prazer, o mínimo de dor e sofrimento, conforme Jeremy Bentham. Esse Jeremy Bentham, ele fala assim, né, que as pessoas que, como ele, que ele foi um cara muito importante, ele tem que ter um final feliz, respeitado. Quando ele morresse, né, o corpo dele devia ser embalsamado e ser reverenciado. Ele fala também que o meio das pessoas que não têm valor nenhum na sociedade, não precisa, depois que morrer, não precisa nem ser lembrado. Eu podia pegar os órgãos daqueles pobres, daquelas pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade e doar. Então essa é a filosofia do Jeremy Bentham. Ele fala que a maior quantidade de prazer é o mínimo de dor e sofrimento. Aí John Stott, em 1010, fala que a maior qualidade de prazer é o mínimo de dor e sofrimento. Então um fala que a maior quantidade de prazer é o mínimo de dor e sofrimento, enquanto o outro fala que a qualidade de prazer é o mínimo de dor e sofrimento. São teorias que muitas pessoas querem isso. Né? Querem prazer, querem fugir da dor e sofrimento. E nós conhecemos a palavra de Deus, não tem como nós assim fugirmos do sofrimento. É inevitável. Faz parte do ser humano, da nossa vida. Mas aqueles que estão em Cristo, em comunhão com Deus, esse sofrimento, ele sabe que no futuro a glória será maior. As dores e sofrimento, né, não são comparados com a glória no porvir. Quando nós conhecemos a Deus, nós não se preocupamos, isso não aflige a nossa alma e nem abala a nossa fé. As pessoas que precisam realmente ser abaladas, né, por qualquer coisa, precisam, né, buscar a Deus com mais ênfase, com mais dedicação e não ser dominado pelo sofrimento. Então aqui o ética utilitarista ensina que maior quantidade de prazer, maior qualidade de prazer, minimiza a dor e o sofrimento. Pragmatismo. Pragmatismo quer dizer, digo sem hesitação, que uma grande parte das atividades existentes hoje no círculo evangélicos não são apenas influenciadas pelo pragmatismo, mas parece totalmente dominado por ele. A filosofia pragmática não faz pergunta embaraçosa a respeito da sabedoria daquilo que estamos realizando ou a respeito da sua moralidade. Aceita como correto os bons e nossos alvos escolhidos, buscando meio e maneira eficiente para alcançá-lo, conforme Tozer está dizendo. Então, às vezes, nós temos que fugir do pragmatismo, né? As teorias que muitas vezes as pessoas querem ser pragmáticas, querem realmente não buscar aquilo que Deus ensina, mas a sua vontade.
O pragmatismo, voltando aqui, o pragmatismo, quando fala aqui que digo sem hesitação que é uma grande parte das atividades existentes hoje no círculo evangélico. O segundo pragmatismo, opõe-me ao pragmatismo tão frequentemente defendido por especialistas em crescimento de igreja, que colocam o crescimento numérico acima do crescimento espiritual. Então as pessoas, na teoria pragmatismo, estão preocupados com a quantidade de pessoas na igreja, numérico, e não com a vida, com uma ética cristã, crendo que pode induzir esse crescimento numérico por seguir qualquer técnica que parece produzir resultado naquele momento. Então as pessoas buscam atrair pessoas, agradar pessoas. Nós vemos muitas igrejas, né, que pinta tudo de preto, né, atrair jovens. Esse dia perguntou para o Hernandes Dias lá em Cuiabá. Quem perguntou foi o pastor Robson, Hernandes Dias Lopes. Perguntou para ele como que a gente consegue atrair mais pessoas na igreja, porque muitas pessoas estão fazendo counters, né, culto counter. Obrigado, meu irmão. Culto counter, está fazendo algumas coisas assim para atrair pessoas. Às vezes uns cultos cheios de iluminação, né, brilho assim. Eu fui numa igreja lá em Sinop com a Vanessa, que a igreja era escura, mas cheia de iluminação, jogos de luzes, forma de atrair pessoas, para as pessoas virem. Nós temos que fazer isso. Então são coisas que os pragmatismos ensinam isso aí. O importante é o crescimento numérico, não importa a forma que está agindo. Use qualquer técnica para produzir resultado naquele momento. Então muitas igrejas estão buscando isso. Estão preocupados com números, com quantidade de pessoas e com arrecadação financeira. E não estão preocupados com o que a igreja ensina. Então John MacArthur, né, ele ensina, ele abomina esse tipo de crescimento, né, que realmente prega isso. Nós como cristãos, nós temos que pregar a palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus. Aí pode pensar, mas a igreja não está crescendo. Às vezes vem esse pensamento no nosso coração. Qual que é a visão de crescimento da igreja? As pessoas realmente, né, faz e desanima às vezes até quem está servindo a Deus. O problema é que às vezes a gente vem nessa teoria e a gente às vezes não age. A gente cobra o líder. Quem tem que fazer é o líder, né? Mas eu quero fazer minha parte, amados. Eu preciso, como cristão, falar de Jesus, testemunhar, convidar as pessoas, fazer um discipulado. Né? A Vanessa e a Lene, para a glória de Deus, estão fazendo discipulado com as famílias, né? E tem feito. Agora, se vai dar resultado ou não, já não é problema delas. Porque as pessoas, cada vez está mais difícil de vir para Deus. Eu fiz 3 discipulados com as pessoas não crentes, ninguém quis entregar a vida para Cristo. Está difícil hoje por causa de tanta teoria, tantas coisas que vêm invadindo as igrejas, invadindo o mundo, que as pessoas estão mais distantes de Deus. Essas ideias, essas teorias, né, essas éticas que ensinam por aí, que é fora da Bíblia. O pragmatismo, a Bíblia não nos consente pecar, a fim de que a graça seja mais abundante, ou não permite usarmos qualquer meio que Deus tenha proibido, a fim de alcançarmos o fim que Ele nos recomendou. Lá em Romanos fala, né, capítulo, deixa eu lembrar, fala que onde reinou, abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos, não sei se é 9, 20, 21, mais ou menos assim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como que nas teorias do pragmatismo, que você pode pecar. Peca bastante, né? Porque daí onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A Bíblia não ensina, não consente nos pecar. Podemos pecar? Nós pecamos, porque nós temos nessa falha, temos essa tendência pecaminosa, mas não podemos estar pecando. Viver pecando, né, voluntariamente. Pequei sabendo que é pecado e peco. Isso aí desagrada a Deus. Seja um pecado acidental, mas não voluntário. Outra teoria, situacionismo, né? Cada palavra difícil, né? Cada palavra difícil, né?
Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado, minha irmã. O critério fundamental é o único de conduta para o situacionista. Não é um código ético, e sim um amor ágape, um amor desinteressado e sacrificado. Porém, tal amor é impossível dentro de uma teologia pragmática, em que os fins justificam o meio. Para Robson Frisch, o único mal intrínseco é a falta de amor e o único bem e virtude é exclusivamente o amor. A nova moralidade da qual o homem moderno se vê vestido tende a ver a moralidade cristã como um conjunto de tabus que deve ser quebrado a todo custo. Não há nela nenhuma menção à pureza sexual, ao contrário, ela promove a sensualidade. Afirma que aquilo que é feito com amor não é pecado. A nova ética transforma o amor ágape em eros. Esse é o mundo que vem invadindo no meio de casais, cristão, adolescente, né? Importante é o amor. Não importa, né, do meio que chega esse amor. E aí as pessoas estão destruindo, né, deturpando o amor ágape. O que é amor ágape? O amor incondicional, o amor que Deus tem por nós, nos ama do jeito que nós somos. Ele ama nós verdadeiramente. Um amor puro, genuíno. E Deus quer que nós também tenhamos esse amor um para com o outro. Amar aquelas pessoas que não merecem. A gente não consegue amar as pessoas que não merecem. Jesus falou amar até os nossos inimigos. Mas aqui do situacionismo, ensina que tudo é amor. Um amor desinteressado. Um amor, né, sacrificado. Um amor impossível dentro de uma teologia pragmática. Então as pessoas, nessa moralidade, o homem moderno se vê vestido, tende a forma moralidade cristã como um conjunto de tabu, deve ser quebrado a todo custo. Então não importa a forma de amar, o importante é o amor. Mas não é isso que Jesus ensina. Né? Nós amar a Deus de todas as coisas, você não amar o mundo, amar a Deus e não as coisas do mundo. Quem ama o mundo, o que diz lá em João? Não é nascido dele. Né? E nele não está a verdade. Quem ama a Deus, ele não ama o mundo, mas quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, olha, tem que cuidar com as filosofias. Você vê muito na televisão os artistas, né, falando do amor. Falando, né, as pessoas falam muito do ódio, falam assim, Deus é amor, como é que tem tanta violência? Então, eles querem, né, diminuir o amor de Deus, o amor ágape, transformando o amor eros. O casal que namora, vamos fazer amor. Essa é a ideia. Aí daqui a pouco já estão brigando, né, já estão se quebrando e separando. Então, que tipo de amor? Não é o amor de Deus. Mas o amor era esse aí mesmo, o amor sexual, né, impulso sexual, e depois não permanece. Tudo é ilusão da cabeça. Então nós temos que cuidar com essas teorias. O situacionismo, a principal característica da ética situacional é que o fim justifica o meio. Pode um bom fim ser anulado por um meio mau? Para a ética situacional, a resposta é não. Certo ou errado depende das nossas decisões neste mundo relativista. Por exemplo, se o bem-estar emocional e espiritual do casal e dos filhos será promovido com a separação do casal, então nesse caso o amor exige o divórcio. Então, resumindo, se o casal não está bem, separe. Né? Porque está tendo conflito, então separe, melhor separar. Então isso é o situacionismo, né? A filosofia, a ética que eles ensinam é isso, o fim justifica o meio. Então ser anulado pelas coisas que realmente estão no coração, na sua vontade própria. Se os filhos estão sofrendo, estão sendo prejudicados com o casal, então separe, por bem dos filhos, porque os filhos não aguentam mais os pais brigando. E nós sabemos que é muita situação assim. E está invadindo as igrejas. A Bíblia não ensina, né, isso. Então a ética cristã, amado, leva muita gente a pensar como Deus pensa. Não abrir mão da palavra de Deus, mas essas coisas estão invadindo. A gente vê muitos pastores assim, apoiando o divórcio, muitos pastores, né, aceitando de forma natural. Jesus falou assim que, né, ensinou muito assim, mas ele falou assim que no princípio não era assim. Então assim, eu sempre falo que quem separou não fica
chorando o leite derramado. Já foi, já passou. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcança. É claro que, né, a gente temos que cuidar, ensinar os outros a ser fiel à palavra de Deus. Mas a circunstância, a gente não entende a circunstância, né? Cada um passa pela circunstância. A gente não podemos julgar e desprezar ninguém e condenar ninguém. Mas a gente tem que, pelo que a Bíblia ensina, não pelo situacionismo, né? Eles falam que para qualquer coisa importante é o amor, exige o divórcio. Mas que amor é esse? Amor de Deus? Não é amor de Deus. O amor do mundo, né? Que fala a importância de ser feliz. Eu não sei se eu contei para vocês, uma mulher se separou do marido porque falou, olha, eu estou infeliz no casamento. Eu prefiro morar embaixo da ponte, mas eu quero ser feliz, eu não estou feliz no casamento. E separou. Mas tem sido amargo a sua separação, porque tomou essa decisão porque queria ser feliz. Ah, eu queria ser feliz. Nem que se eu morasse embaixo da ponte. Então são, né, teorias, coisas da cabeça, ilusão da cabeça, é o que o mundo ensina. Situacionismo, o certo é eu errado. Segundo a cosmovisão situacionista, é uma questão subjetiva, pragmática, existencial e deve estar baseado no amor. Em outras palavras, para Fritz e os demais teólogos da situação, ao avaliar a veracidade de um determinado comportamento, a pergunta a ser feita não é o que a Bíblia diz, mas o que eu acho disso. De que forma isso pode me dar prazer, dará certo? E por último, estou fazendo por amor? É claro que esses conceitos são demasiadamente ingênuos e conduzem fatalmente à imoralidade. Então, sobre subjetivo, né, é algo que está relacionado com percepção, sentimento, opinião de um indivíduo, e não os fatos objetivos ou observação imparcial. Então as pessoas, né, têm com essa ideia subjetiva, né, da forma que ela pensa, da sua percepção, do seu sentimento, é baseado pelo seu sentimento e não o que a Bíblia fala. Então temos que cuidar, amados. As coisas que às vezes a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. E a gente às vezes é enganado pelo sentimento, né, pela nossa percepção. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que é assim. Temos que cuidar. Às vezes as pessoas estão deixando de ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia todo dia. Meditar na palavra de Deus. Não só ler, mas meditar na palavra de Deus. Para que o mundo não venha nos iludir. Não venha nos confundir. E deixar nós distantes de Deus. Da vontade de Deus. Pluralismo. É uma palavra bem conhecida também. Eu estou falando muito, né, sobre as éticas dessas filosofias aqui. É uma abordagem filosófica e social que reconhece e valoriza a diversidade de crenças, valores, cultura e modos de vida dentro de uma sociedade. Sua base de crença reside na ideia que a consistência de diferentes perspectivas enriquece a experiência humana e contribui para um debate mais profundo e significativo sobre questões éticas, políticas e sociais. Pensadores como John Locke, no século XVII, defenderam a tolerância religiosa e a separação entre igreja e Estado, proporcionando um ambiente onde diferentes crenças pudessem coexistir pacificamente. Então, o pluralismo, né, eles querem que cada um respeite suas opiniões, não deixa, né, misturar a igreja com o Estado, religião, política. Cada um deve fazer da forma que pensa. Ele quer que separa entre igreja e Estado, né? Você não vão, muitas pessoas falam, eu não discuto religião e política e futebol. Não quero discutir, não. Mas nós, como cristãos, amados, tem que estar envolvido em tudo. A Bíblia ensina em tudo. Nós vivemos no mundo. Não tem como a gente ficar isolado. Não quero falar sobre a religião. Cada um tem a sua opinião. Deus todo caminho leva a Deus. Toda religião é boa. As pessoas falam isso. Né? Deve ter tolerância religiosa. Não posso ser pragmático, não posso ser alguém que imprime, né, assim a vontade minha que possa os outros aceitar. Tem que ter tolerância, tem que ter separação. Então o pluralismo, ele ensina nessa tese aí, o pluralismo é um fenômeno social que valoriza toda a manifestação religiosa e liberdade de crença.
A cada um pode buscar o Deus que quer. Nós podemos falar para as pessoas assim, ô Rosildo, você vai pregar para alguém, fala, e você chega e fala para a pessoa chega e fala para ti, ó, nós podemos buscar, cada um deve buscar seu caminho, cada um deve buscar seu Deus. O que você falaria para essa pessoa? Então, porque muitas pessoas já falaram isso para ti, não falou? A gente tem que ter liberdade, cada um deve buscar seu Deus, né? Sim. Então, e no pluralismo as diferenças são respeitadas. É claro que a gente não vai jogar pedra nas pessoas que pensam assim, mas a gente tem que falar a nossa posição, sabe? Como ele falou, Jesus é o único caminho. Há somente dois caminhos neste mundo: o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Então, o pluralismo religioso, ele fala que todos têm que ser respeitados, celebrados em um ambiente onde há paz. É como a gente pensar, né, que vai ter, e já está acontecendo, as reuniões de todas as religiões. Como chama aquela palavra? Ecumenismo religioso. Onde o padre, o papa, o pastor, já está acontecendo isso. Esse encontro. Mas o pluralismo defende essa ideia. Temos que estar todo mundo junto, né? Tem que ter paz. Mas Jesus, ele ensinou isso? O caminho que leva ao céu é estreito, apertado, né, vó? Difícil. Mas exatamente. E na teoria das escolas, quem dá aula, quem está no meio, né? É muito ensinado isso. Temos que respeitar, temos que amar, não podemos ter ódio. Eles ensinam, não podemos. Aquelas pessoas que falam isso são as pessoas que pregam o ódio. Se você falar para o Jesus, você já fala, não, Jesus é um caminho. Somente ele, outras religiões não levam ao céu. Vai falar que você está pregando ódio. Né? Mas temos que ser fiel, temos que ser forte, não podemos abrir mão disso. Então precisamos vencer, pregando a palavra de Deus, vivendo, né, como Deus quer. Outra parte aqui, deixa eu ver aqui. Hedonismo. Hedonismo fundado por Epícora, no século 9 a.C., não é 9, né? 4 a.C. Esse aí não fugiu da escola, não. Essa forma de hedonismo enfatiza a busca por prazeres intelectuais e minimização de dor como caminho para alcançar a ataraxia, tranquilidade da alma. Os epicuristas acreditavam que não eram todos prazeres que deveriam ser buscados. Era necessário escolher aqueles que levam à felicidade duradoura, evitar prazeres que podem resultar em dor no futuro. O hedonismo ensina a tranquilidade da alma. Os japoneses, né, eles buscam isso, né, de você fazer uma terapia, você buscar um psicólogo para te ajudar, essas coisas assim, para ter prazer na alma, a tranquilidade da alma. Então eles buscam fontes assim, não de Deus, não bíblico. O que você vai falar para uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está com ansiedade? Volte-se a Deus. Vamos orar junto. Vamos, né, aconselhar biblicamente. O problema, né, da nossa alma é o pecado que às vezes tem tomado conta. O pecado nós temos que vencer com oração, com confissão, com compartilhamento. Olha, eu preciso de ajuda. Quero que os irmãos me ajudem a andar junto com as pessoas. Nós não podemos desprezar as pessoas que passam luta que você talvez não tenha dificuldade, mas tem outras lutas que você tem. Todos nós temos umas fraquezas. O problema é quando as fraquezas nos dominam, né? E a gente tem orgulho no coração, acha que a gente vai vencer sozinho, não vence sozinho. Por isso que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é isso, amado, unidade. Nós precisamos um do outro.
Jesus, né, deu exemplo, lá em Corinto deu exemplo, Paulo deu exemplo, né? Se você machucar um dedo, ontem jogando bola, irmão Antônio, um cara de 140 quilos pisou no meu dedão. Tá doendo, rapaz. Eu saí do jogo, porque me machucou. Ó, um dedão, eu não consegui jogar bola. Então, uma coisinha assim, né? Então, assim, o corpo de Cristo é isso, ó. Todos são úteis. Nós precisamos um do outro. Não tem como andar isolado. Mas o hedonismo, eu acho que, né, você precisa buscar nessa filosofia, né, você precisa minimizar a dor, como alcançar a ataraxia. A palavra é difícil, né, mas são filosofia que vem dos gregos e vem invadindo as escolas, invadindo as mentes das pessoas, socialistas, os filósofos, os psicólogos, e vem ensinando as pessoas a praticar isso e deixar a Bíblia de lado. Nunca vão falar que a Bíblia está certa, a palavra de Deus que devemos seguir. Então, quero seguir a sua vontade, as suas filosofias. Então, nós temos que cuidar bastante. Ataraxia é um termo grego que significa tranquilidade de ânimo, ou ausência de inquietude e preocupação. Na filosofia é um conceito fundamental de que se refere à imperturbabilidade da alma, a liberação do corpo e da alma de perturbação. Eles buscam uma coisa assim subliminal, sabe? O que está por trás disso? Essas ideias, essas teorias que vêm e a gente não vê que não tem base bíblica. Salomão ensinou muito sobre sabedoria, né? Como nós devemos, que o principal é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Isso ele não ensina. Obedecer a Deus, temer a Deus, isso não vai ensinar. Mas eles querem achar o problema do ser humano, né, nos comportamentos. Aí quer ensinar outras filosofias. Materialismo. Toma água, né, que o Jessé trouxe. Materialismo, alguns dos primeiros pensadores da Grécia, como Tales de Mileto, Anaximandro e Demócrito, exploraram a ideia que pode ser considerada forma inicial de materialismo. O materialismo é fundamentado na crença de que a realidade é composta unicamente por matéria e que o fenômeno não material pode ser explicado em termos de interação física. Suas origens variam desde o filósofo antigo até o desenvolvimento mais sofisticado na filosofia moderna e contemporânea, estabelecendo como uma visão significativa do mundo na ciência e na filosofia. Então o materialismo, ele quer mais se ficar preso ao materialismo, às coisas materiais, do que as pessoas, do que em si próprio. Se desgasta profundamente fisicamente. Quer obter riqueza, quer obter a qualquer custo, né? Não importa o meio. E aí esquece de cuidar de si. Quando diz aquela teoria, né? Muitos ganham dinheiro e ficam ricos e depois gastam dinheiro para cuidar da sua saúde. Então o materialismo é isso, né? Interação física. E muitos praticam isso, né? E muitos dão valor às coisas materiais, os bens materiais, mais do que as pessoas. Às vezes entre eu e a Rosilda, eu tenho meus bens materiais, eu valorizo mais meus bens materiais do que ela. Ela não importa, eu importo minhas coisas. Eu crescendo, tendo minhas coisas, adquirindo minhas coisas que os outros, né, se viram. Eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero pensar em mim. Isso é a pessoa materialista. Jesus rebateu isso aí. Nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. Seu reino, a sua justiça e demais coisas, Deus vai acrescentar. O problema é que muitas pessoas têm buscado as coisas primeiras, depois Deus. Né? Vive no materialismo. Quer adquirir coisas, se desgasta, luta, né? Perde a saúde para adquirir as coisas. Às vezes não ouve conselho, alguém fala, não se mata, para que isso? Cuida da sua saúde, né? Para viver não precisa muito. Não já ouviu essa teoria? Mas quem que pratica isso? Para viver não precisa muito, mas muitos esquecem disso. Está vivendo, né? E desgastando a sua vida fisicamente em questão do materialismo. Isso tem prejudicado, né? Às vezes até a nossa família. Tem prejudicado a nossa comunhão. O materialismo, de acordo com o psicólogo Ed Jenner, o materialismo pode levar um sentimento crônico de insatisfação.
Pois as pessoas materialistas sempre querem mais e mais. Materialista é aquela pessoa que tem a vida voltada apenas para os bens materiais e que acredita que tudo é matéria, dando pouco ou nenhuma importância à dimensão espiritual. A vida espiritual é segundo plano, mas o materialismo é primeiro. Como que morrer se levasse alguma coisa do céu para o céu? Vai levar, vozinha? Vai levar alguma coisa da terra? A sua casa você vai levar para o céu? Né? A gente não vai levar nada, amados. O rico ou o pobre, ele vai morrer, ele vai chegar no mesmo local, vai virar pó. E às vezes a gente esquece, né, que Deus é muito mais importante que tudo. E as pessoas que vivem no materialismo, eles passam por cima de tudo, quer mais e mais e mais. Quantas pessoas na pandemia morreram com tanta riqueza, não conseguiram salvar sua vida? Não se preocupa com o bem-estar de sua saúde, com a família, não prioriza, não valoriza a família e principalmente Deus e busca essas coisas. Então estão se matando, né, para conseguir as coisas. O mundo é isso, mundo materialista, dominando, né, que as pessoas têm poder, dá dinheiro para a pessoa, poder ver o que a pessoa realmente é capaz de tudo, é dominado. Então nós precisamos cuidar. Voltando aqui humanismo. Durante o Renascimento que começou no século XIV, né? Na Europa, houve um renovado interesse pela cultura e conhecimento da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Pensadores como Petrarca, Erasmo de Roterdã promoveu o estado das humanidades, que incluía a literatura, a filosofia e a história, destacando a importância do ser humano nas suas realizações. No século XVIII, durante o Iluminismo, o humanismo se expandiu ainda mais, enfatizando a razão, a ciência e o individualismo. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Kant contribuíram para o pensamento humanista, promovendo a ideia sobre o direito humano e liberdade individual. No século XX, o humanismo se ramificou em diversas formas, como humanismo secular, que concentra na ética e na moralidade sem referência e crença religiosa. Movimentos como o humanismo positivo e o humanismo ético surgiram, focando na realização humana e na responsabilidade social. O humanismo contemporâneo também aborda questões como direitos humanos, igualdade social, justiça ambiental, a importância da ciência, da educação na promoção do bem-estar humano. Então, essa teoria do humanismo, que foca mais o homem do que Deus. Essa é a filosofia, né, do mundo aí. O homem é acima de Deus, o homem é centro das atenções. Agora nós vemos, né, muitas questões do aborto. Muitos países já liberou o aborto. Está pensando no bem-estar da pessoa, não na criança. A criança não é ser humano? Uma criança que é abortada está destruindo o ser humano. Mas a mulher que está gerando, ela está talvez passando luta, ela não quer o filho, ela não é obrigada, né? Então, assim, o humanismo, né, eles estão pregando isso, estão aceitando, estão liberando. Isso é uma ética moral, né? É certo ou errado? É certo. Né? Mas o humanismo ensina que é certo, a pessoa pode fazer o que quer, desde que, né, não prejudique os outros. Ele quer o bem-estar. Então isso cada vez está mais forte, cada vez mais as escolas ensinando isso, né? Você vê no mundo artístico, na televisão, estão ensinando isso. E está invadindo nas igrejas também, a igreja está deixando mais de lado um pouquinho a Bíblia e buscando fontes desses filósofos que é contrária à palavra de Deus. Mas ela vem de forma sorrateira, que engana a gente, se a gente não conhecer a palavra de Deus. Por isso que muitos pregadores que têm pregado nas igrejas aí, vêm pregando e as pessoas são engolidas, porque não conhecem a Bíblia. Se vir um pastor falar, faz isso, você tem que vir tal, todo dia fazer isso, ou não sei o que, inventar moda, as pessoas aderem, porque não conhecem a Bíblia. Ah, o pastor falou, fala que é teocrático. O que é teocrático? Deus falou, eu vou obedecer. E aí as pessoas obedecem o pastor do que a Bíblia ensina. Então nós temos que ser como aqueles irmãos de Beré, ser nobres. Mesmo que Paulo, doutor, conhecia a Bíblia, era mestre,
tudo que ele falava, as pessoas olhavam na Bíblia se é de fato aquilo que Paulo falava, estava na Bíblia. Então temos que cuidar, né, com as ideias humanistas, e nós não devemos buscar essa teoria humanista. Então, falando um pouquinho sobre o humanismo, né, deixa eu só falar um pouquinho aqui. O humanismo, né, vem muito sobre generalizar, né, interesse que não é especializado numa área específica, tornar-se ou tornar-se geral. Então as pessoas, sim, que é humanista, eles querem generalizar. Eles querem tomar suas ideias, né, melhor que os outros, né, que a sua ideia prevaleça, dos outras ideias não. A minha ideia é que prevaleça. Então muitas pessoas, né, às vezes têm interesse aquilo que é o bem-estar dela, e não o que a Bíblia ensina. Então temos que cuidar bastante, né, sobre as ideias que têm acontecido no mundo todo aí, que tem acontecido. Aí, para a gente finalizar, sistema éticos relativo, né, o antinomismo, generalismo e situacionismo. E sobre o generalismo, interesse que não é especializado numa área específica, tornar-se ou tornar-se geral. É o interesse que entende a vários campos. O antinomismo nega a necessidade do crente em guardar a lei de Deus. Essa heresia surgiu muito cedo nas igrejas primitivas e os apóstolos tiveram que exortar que o crente deve observar a lei de Deus como expressão do nosso amor. Então, já desde muito tempo, vem alguns sistemas, né, que vêm invadindo as igrejas. Não é só hoje, não. Esses filósofos, os filósofos gregos, desde antes de Jesus já existia. O Sócrates, Plutão, é bem antes de Jesus. E já vinha com algumas teorias. Quando a Bíblia começa a vir, Jesus começa a ensinar os seus mandamentos, quebra muitas teorias filosóficas. E as pessoas ou vai guardar a lei de Deus ou vai ouvir as leis dos homens. E o que tem prevalecido hoje na sua vida, na nossa vida, no nosso comportamento geral? É o que a Bíblia ensina ou o que o mundo ensina? Né? Eu sei que questão de ética, amados, né, moralmente nós temos que obedecer, como não furtar. É claro que todo mundo sabe que não pode furtar, mesmo que não são cristãos, sabe que não pode furtar. Não pode adulterar. Essas aí são éticas morais que o mundo ensina. Mas também aqui na igreja a gente ensina isso aí. Né? Então, todo mundo sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. A diferença, amado, quando nós temos a ética cristã, é baseado na Escritura Sagrada. A nossa vida é baseada naquilo que Deus ensina, não aquilo que nós achamos que é certo. O que o mundo ensina, a filosofia que nós vemos, muitos que nós vemos nessa manhã, são filosofias que têm invadido muitos corações, muitas mentes. E as pessoas tendem a observar mais essas filosofias do que a Bíblia. O que deve regular a nossa vida, a nossa conduta? É a Bíblia. Não as filosofias do homem. O problema é que a gente sabe disso, mas no nosso comportamento nós acaba aceitando e seguindo aquilo que nós achamos. Aquilo que nossa teoria, nosso pensamento. A ética cristã é o princípio e valores morais baseado no texto bíblico. A ética cristã tem o objetivo de guiar os fiéis na busca pela santidade. Isso é da perfeição moral, o que seria possível através da graça divina. Nossos esforços nós não conseguimos. Os esforços que às vezes a gente tende, a gente só talvez seguir essas filosofias do mundo. A gente mostrasse uma boa conduta, né? Olha, fulano, né, tem boa conduta. Tem muitas pessoas não cristãs que nem estão na igreja, tem uma vida moral que é muito melhor que muitos que dizem que é cristão. Concordam? Tem muitos. Tem casamento que é exemplar. Pessoas que às vezes nem estão na igreja. Mas tem uma ética moral. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser mais diferenciado. Não para provar para as pessoas, mas para agradar a Deus. Ser seguidor de Cristo, ser parecido com Cristo. Então, isso é uma ética cristã que é baseada, é guiada pela palavra de Deus. A regra nossa é a palavra de Deus. Então precisamos, né, viver uma vida que agrada ao Senhor.
O conceito, né, da ética, da palavra ética, vem de ethos, que significa caráter. Então, quando nós somos salvos por Jesus e vivemos uma vida transformada, nós temos um caráter cristão. Um caráter é aquele caráter cristão que ele prega o que vive. Todos nós sabemos o que a Bíblia ensina e nós vivemos aquilo que a Bíblia ensina, um caráter cristão. O que Jesus falou lá em Lucas? Você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. E quantas pessoas que, né, falam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Eu já preguei, né, um tempo atrás, né, daquela pessoa que construiu sua casa na rocha e outro construiu na areia. Aquele que pratica para Deus pode vir chuva, vendaval, tempestade, não cai, porque é baseado sua vida em Cristo. Aquelas pessoas que não praticam para Deus, qualquer vendaval derruba. E nós vemos muitas pessoas fracas, desanimadas. Por quê? Porque está baseando sua vida nas suas teorias, na sua forma de pensar, e não o que a Bíblia ensina. Não tem um caráter cristão. Amados, nós temos que ser crente verdadeiramente, sabe, parecido com Jesus. Jesus nos ensinou, né, a guardar seus mandamentos, a obedecer Ele. E lá em Mateus, se não me engano, 7,12, eu não tenho certeza, fala aquilo que vocês querem que os outros façam para você, que você, às vezes a gente quer que as pessoas façam bem para a gente, você faça para a pessoa, primeiramente. Não sei se é Mateus 7,12, depois dá uma olhada aí, ô Danilo. Aquilo que a gente quer que as pessoas façam para nós temos que fazer para os outros. Temos que ser exemplo, sabe? E não podemos, de fato, né, buscar só o nosso benefício. Então, nós precisamos ter um comportamento cristão. As nossas boas obras nós devemos fazer para que Deus seja glorificado. 7,12, coloca aí. Ah, sim, lê para nós. Então, isso é uma ética cristã. Tudo que a gente quer que os outros façam, a gente tem que fazer, amados. Não é uma forma, sabe, que Jesus vem com imposição. Mas que você ama a Deus. A partir do momento que quando você descobrir que você ama a Deus verdadeiramente, vai refletir na vida do próximo. Porque você ama a Deus. É impossível você dizer que ama a Deus e não consegue amar as pessoas. E quem que é a pessoa que você vai começar a amar primeiramente? Na sua casa. E, consequentemente, vai inundar o seu vizinho, vai também contagiar os seus colegas de trabalho, porque você ama a Deus. E por fim, a sua igreja, o seu povo. E outra coisa que a Bíblia fala claramente, amado, não esqueça disso. Quando vocês quiserem ajudar alguém, primeiro da família da fé. Principalmente, fala lá em Efésios, principalmente da família da fé. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas de fora, dá mais importância para as pessoas de fora do que as pessoas da família da fé. Uma ética cristã que vive, né, na prática, ele se importa com as pessoas. Porque a Bíblia ensina. Não para se mostrar, eu digo assim, não querer mostrar que ele faz isso, boas obras. Jesus nos ensinou, a palavra de Deus nos ensina que a gente não é salvo pelas boas obras, mas pela fé em Jesus. Mas a pessoa salva, ele pratica as boas obras. Então, precisamos manter um caráter cristão. Eu vejo assim, né, como que a religião islâmica, como que eles são fiel às suas crenças. Eles dão a vida, né, pelas leis islâmicas. Como que eles são fiéis? E como tem crescido? Eles são também radicais, mas lá eles são muito assim, pragmáticos, né, na obediência às leis do islamismo. E quando eles falam que não é não, não pode isso não. Para você entrar lá, para alguém ir lá e orar lá numa sala, numa reunião, tudo de joelho, tudo dobrado, tudo com roupa branca, tudo descalço. São muito fiéis, tem ética lá que eles seguem ao pé da letra. E nós, muitas vezes, diante de Deus, que nós conhecemos a Deus, nós vemos na igreja de qualquer jeito. Eu acho que uma coisa muito importante, uma ética do culto, assim, ó,
quero aproveitar, deixar um deixa. Quando a gente chega na igreja, está orando aqui, ele não pode vir aqui fazer barulho nas cadeiras, sentando aqui, fazendo barulho, tirando atenção. Não, amados. Como ética assim, do culto, está orando aqui, eu vou esperar ali, orar, vou ficar ali. E eu tenho observado também que as pessoas estão vindo à noite assim, ó, fica ali na frente, às vezes está já começando o louvor, estão tudo lá, ali, em pé, conversando. Tem que já vir para o culto. Temos que levar a sério as coisas de Deus. É muita seriedade, né, a vida com Deus. Então nós temos que ter um comportamento que agrada a Deus. Primeiramente, agradar a Deus. Eu não posso chegar de qualquer jeito diante de Deus. Você vê exemplo dos profetas diante de Deus, se curvavam, se prostravam, né? Você vê Moisés tirava a sandália, tira a sandália dos seus pés porque está no lugar santo. Você via Daniel, se ajoelhava, orava 3 vezes ao dia de joelho. Se prostrava diante, não posso afirmar se é de joelho, mas todo dia, 3 vezes por dia ele orava a Deus. Uma seriedade, todo dia. Não abria mão. Todo mundo podia fazer uma coisa, mas o horário dele era orar todo dia. E Deus, né, como que Deus abençoou a vida de Daniel. Ele desceu nas covas do leão, mas Deus desceu junto. E não deixou os leões despedaçar ele. Então você vê os homens como, né, Daniel, como homens que foram fiéis a Deus, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eles foram fiéis, obedientes à palavra de Deus e se dispôs a servir ao Senhor. Então, amado, que nós precisamos, né, manter a ética cristã sendo baseado na Sagrada Escritura. Algo no coração, dentro do coração. E para a gente externamente demonstrar aos outros que nós amamos a Deus, que nós obedecemos à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa sobre a ética cristã? Nós falamos muito, né, mostramos muitas filosofias, né, de outras filosofias, das éticas, das filosofias que a gente vê pelo mundo aí, e como que é perigoso. Parece bonita, né? Parece que é parecido, mas não é a vontade de Deus, não é que a Bíblia ensina. Eles fogem muito da palavra de Deus. Seguem as teorias humanas, temos que cuidar. Está invadindo, infelizmente, está invadindo muitos nossos jovens adolescentes. Desde dos leis, né, dos marxistas, né, que vem atrapalhando e invadindo muitas escolas e atrapalhando, né, deixando a Bíblia de lado. As pessoas não têm mais interesse pela palavra de Deus, lê pouco a palavra de Deus. Então, um desinteresse muito grande pela palavra de Deus. Eu falei no início do culto que está se reunindo muitos teólogos para mudar a versão da Bíblia, para reformar a Bíblia, renovar a Bíblia, porque acho que está muito ultrapassado. Não sei se você já leu uma versão lá em Malaquias não, Lamentações, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, mas tem outra palavra, outra versão fala que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e boa, né? E não fala de ser consumido, não, tirar a palavra ser consumido ou ser destruído, tirar essa palavra. Eu não sei qual versão que eu vi esses dias. Então, cada vez mais fácil para as pessoas, assim, olha, não é tão radical a Bíblia, não. E é claramente, nós recebemos a misericórdia do Senhor todo dia, se nós estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor. E não somos consumidos pela misericórdia do Senhor, porque grande é a fidelidade do Senhor. Mas as pessoas acham que essa palavra é muito pesada, é tirar a palavra consumida. Então, cada vez vai vir Bíblias novas, diferentes, as pessoas vão aceitando isso, daqui a um pouco vai aceitando, e vai chegar um tempo que próprio vai se cumprir a palavra de Deus, né, no Apocalipse, quando fala que a palavra de Deus será tirada da terra. Por quê? Por causa dessa situação, porque o povo está cada vez mudando a palavra de Deus. Então a Bíblia original, a palavra verdadeira vai ser tirada do mundo. Quando as pessoas vão buscar a palavra de Deus, não vai ter mais, por causa de tantas filosofias que estão entrando. É séria a coisa, está se cumprindo a palavra de Deus. Tanto acontecimento, tanta destruição, tanta guerra. A gente vê tantas coisas acontecendo no mundo. Está se cumprindo a palavra de Deus. Temos que manter a ética cristã, independente, amado, de qualquer situação que aconteça no mundo, o comportamento do homem, nós temos que manter a retidão, a obediência à palavra. Amém? Deus abençoe a sua palavra. No futuro próximo eu quero falar sobre ética, né? Um dia mais para frente, quando der oportunidade,
falar sobre os decálogos, os 10 mandamentos, né, que nós precisamos observar diariamente.